Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Já fizesse Boa a noite, chamada? gurizada. Oi? Já fizesse a chamada? Não. Nem anotando o nome de vocês. Tá bom. Tá? Conforme vocês vão anotando, eu vou anotando aqui. E no final da aula eu só dou um confere se eu peguei a presença de todo mundo, tá? Até fica salvo aqui. Ok. E não mostrar uma presença, então eu prefiro ir anotando enquanto vocês vão entrando. Marcos, pronto. Eu ainda não olhei toda a chamada de vocês. Tem alguém que tenha nome repetido na turma? Acho que não, né? Acho que eu tenho a chamada de vocês aqui. Só para eu ficar atenta aos nomes. Quem eu sei que é repetido, eu já anoto o sobrenome junto. Acho que é aqui, tá. Ah, Alexandre tem 2. Tem 2. Tem 2, Gerry? Tem, só o outro nunca vi. Pode ser que esteja desligado. Tá, mas vocês combinaram, né? Um é Gerry Adriano e o outro é Gerry Adriane. Não, mas O outro nunca vi na turma aí. tá desligado. Ele só apareceu na chamada aí. Michael tem 2 também. Tá, não, o Michael tá os 2. Michael e 2 Michael. Tá, vou ficar ligada agora. E a Alexandre tem 2 também. Deixa eu ver qual é o que entrou aqui que eu anotei. Carvalho. Tá, daqui a pouco eu já pego isso daí, os nomes de vocês, e a gente não confunde mais.
Então tá, pessoal, vamos começar a aula. Boa noite para vocês. Boa noite. Na aula eu vou disponibilizar esse material que eu vou passar para vocês aqui hoje, tá? Porque tem a apostila do curso, tá? Mas tem coisas que eu acho Natália, que a rever de forma desculpa, muito... Milton. Oi? Oi? Tu consegue, não sei se tu consegue aumentar teu volume, que tá tri baixo. Deixa eu ver se é o meu aqui. Melhorou? Não, continua a mesma coisa. Não, mas ó, o teu eu acho, Milton. Então, Marcos. Vou tentar. tá bom. Pois Aqui também tá bom, Milton. Tá, vou tentar pegar os fones aqui. Vocês veem, tenta aumentar o teu. Tá, eu não aumentei já, vou pegar os fones aqui, já volto. Com fone eu tô ouvindo bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá o colega. Eu, Natália. Vamos lá então. E agora melhorou, muito obrigado. Nada. Essa parte da apostila, gente, tá? Eu tenho uma ementa para seguir, que é todos os tópicos que a gente tem que abordar, tá? Só que eu também tenho liberdade da escola de abordar eles de uma maneira diferente, tá? Não tem a necessidade de vocês imprimirem nem a apostila, nem o material que eu mando para vocês. Só se vocês preferirem ler ele em físico do que digital, tá? Mas acaba sendo muito material. Por quê? O que eu acho que a apostila aborda de forma um pouco antiquada, exemplos antigos, ou às vezes não aborda, e eu vejo que se faz necessário, eu trago para vocês em forma de outro material, tá? Tem algumas coisas bacanas na apostila e tem outras que não, tá? Na dúvida, no final da aula eu sempre mando material para vocês, tá? Para vocês terem guardados. Eu salvo na ordem que eu vou mandando para vocês. Lá no final da disciplina, quando for o trabalho final, não se preocupem que eu mando tudo de novo, tá? Mando de uma única vez. Porque às vezes um ou outro não baixou aquele material e aí, claro, a gente vai conversando em cima lá do grupo, vai ficando um monte de conversa e a gente não acha mais o material, tá? Mas para vocês acompanharem, eu mando no final da aula e depois eu mando tudo de novo lá no final da disciplina, tá? Essa partezinha aqui é de uma bibliografia diferente, tá? Eu achei essa parte introdutória um pouquinho mais bacana de trazer, tá? Na verdade, ela é uma parte de um livro, eu extraí e vou mandar só o que a gente vai conversar hoje. Deixa eu diminuir meu áudio aqui, senão todo mundo que entra fica fazendo barulho. Deu. Tá? Gente, essa parte de introdução e que a gente fala um pouquinho de todos os materiais, origem, e depois, no inicinho da parte de metais, tá? Eu já aviso, ela é um pouquinho chata, ela é um pouquinho maçante, por quê? Ela é teórica, tá? Só que a gente precisa ver, a gente precisa ter essa base. Não vai ser a disciplina toda assim, já aviso para não ser aquela, né? Hoje tem aula de tecnologia dos materiais, tá? No início vai ser um pouquinho mais chatinho,
mas depois eu prometo trazer coisas mais interessantes para vocês. Porque quando a gente vai falar de metais, né? Primeiro a gente tem que ver todas as estruturas, funcionamento, depois a gente fala de metais de uma forma mais fácil de aplicar, os tipos de metais, como eles são classificados. Depois a gente fala bastante também de tratamentos técnicos, que é bem prático, tá? Alguns vocês devem conhecer e fazer com bastante frequência, outros são um pouquinho mais escassos ou mais caros, não é toda empresa que faz ou que tem, daqui a pouco terceiriza, manda fazer, tá? Vai melhorar. Mas essas primeiras aulas têm essa partezinha teórica, tá? Então, me aturem um pouquinho, depois melhora. Vou espelhar meu arquivo aqui para vocês. Aqui. Tá? Que é o que eu vou mandar depois. Não, isso daqui é a chamada de vocês, que eu estava conferindo. Esse aqui é o material. Então, deixa eu fazer assim, que aí fica bom de vocês enxergarem, tá? Disponibilidade de materiais, então, tá? A gente fez toda uma introdução lá de onde surgiu o material. Como já foi dito, então, o homem há milhares de anos, né? Isola e transforma o material, extrai. Áudio, faltou? Tá? Foi. E produz eles, tá? Ele sempre tem o objetivo de quê? Produzir utensílios, né, que facilite na vida, provavelmente que forneça o trabalho ou conforto, tá? Mas da onde que vem esses materiais? Da onde a grande parte deles está disponível, tá? A Terra possui um diâmetro em torno de 13 mil quilômetros, tá? E a sua massa é aproximadamente 6 vezes 10 a 24 quilos, tá? Mas o homem, de fato, pode utilizar todo esse material, né? Querendo tudo, não seria matéria-prima? A resposta é não, tá? O homem tem possibilidade de usar somente o que está na crosta, né? Então já diminui ali uma boa porcentagem da disposição. A crosta terrestre é uma fina casquinha, né? Sobre esta grande esfera é o planeta. Ela possui uma espessura de 30 a 50 quilômetros, tá? Então essa é o histórico que a gente tem de obtenção e extração da Terra. Então, o homem extrai seus recursos do meio em que vive, tá? Mas quais elementos químicos estão disponíveis na crosta são interessantes em si, né? Sempre ouvimos falar que a Terra é um composto principalmente por ferro, e esta informação, então, nos leva em conta toda a esfera. Na figura abaixo, a gente tem só um comparativo da distribuição de composição química dos elementos que compõem a crosta terrestre, tá? Só para a gente ter uma noção do porquê que os materiais que a gente usa têm essa fundamentação química, tá? Então, de tudo que a gente tem na Terra, 47% é oxigênio. A gente não consegue, então, manufaturar esse tipo de elemento químico. Silício é algo que já é bem interessante, tá? O silício tem propriedades elétricas muito interessantes, né? Silício é muito utilizado hoje em painéis de produção de energia elétrica por sistemas fotovoltaicos, tá? Ele tem a capacidade de absorver a radiação solar, ainda que não haja sol exposto, né? Que tenhamos um aglomerado de nuvens, a irradiação passa sobre eles, tá? A irradiação, então, excita os átomos de silício que, por si só, criam diferenças de potencial e corrente elétrica, tá? A gente vai falar sobre isso, lembrando que a corrente elétrica geradas em painéis, só para vocês saberem, gerada em painéis solares, né? Desses sistemas fotovoltaicos que a gente vê em cima das casas, bem comuns, são corrente contínua, tá? Não é possível gerar corrente alternada, que é o que a gente usa nas tomadas da nossa casa, tá? A gente precisa, então, de um inversor, por isso se faz necessário o inversor. A gente não consegue gerar corrente alternada, e sim corrente contínua. Mas ainda é interessante, a gente adiciona um inversor e consegue transformar em corrente alternada para a gente utilizar, né, nos níveis de tensão e corrente que a gente usa em casa. Temos, então, também o alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio, magnésio e os outros, né, que são em torno de 1%, então uma representação muito menos significativa. Professora, Oi. Marcos, isso aí é os slides, né? Não é da apostila, né, professor?
É da apostila, mas é... Não, é um fragmento de um livro. Isso aqui eu vou mandar para vocês. Tá. Tá? Desculpa. Não, essa primeira parte eu preferi não seguir a nossa apostila tal quanto lá. Porque Não, não acho que ficou bem explicado, não tem algumas coisas que a gente vai ver aqui que eu achei mais interessante aqui. No final da Depois tu aula vai eu mandar, mando então. essa parte, tudo que a gente viu, mando lá pro nosso grupo, tá? Ok. E no início da aula eu sempre aviso para vocês, gente, o que a gente está vendo aqui, vou mandar, o que a gente está vendo aqui é a apostila. E aí, repito, tá? Não há necessidade de vocês imprimirem a apostila, justamente porque tem partes que eu nem uso, né? Então não vale a pena imprimir. E eu vou mandando os fragmentos para vocês. Os elementos, então, que seguem em ordem decrescente, o alumínio, o ferro, o cálcio, o sódio, o magnésio, o potássio, né, junto com o oxigênio, representam cerca de 99% dos elementos químicos presentes na Terra, tá? O elemento químico mais abundante, então, é o hidrogênio, né? A matéria orgânica é composta principalmente por carbonos, tá? E depois a gente vai ver a importância do carbono no metal, né? Em ligas metálicas, é daí que surge o ferro, aço, carbono. A água possui 2/3 do hidrogênio, né? Tem carbono. E metais importantes como níquel, chumbo, estanho, cobre, molibdênio, tá? Molibdênio a gente não encontra puro, mas a gente encontra em mistura de vários metais, porque ele tem algumas características interessantes na aplicação mecânica, tá? Por que a gente vê um pouquinho dos elementos, gente? Porque, principalmente hoje em dia, a gente não usa mais nenhum elemento puro. Nada, nenhuma barra é só ferro. Ela provavelmente vai ter vários outros elementos. O que esses outros vários elementos fazem? Cada elemento agrega uma característica interessante no metal, né? Claro que vocês não precisam ser uma enciclopédia que vai saber, o níquel dá flexibilidade, o cromo dá não sei o quê, tá? Mas tem alguns que são comuns e é interessante a gente saber, né? Tem alguns que são ricos em carbonos, alguns são ricos em níquel, né? Tem vários elementos, mas tem alguns que são presentes em quase todos os metais, tá? Então é interessante a gente saber por que existe aquele elemento no metal. É porque ele basicamente atribui uma característica interessante, né? E quanto mais tecnológico é o material, mais mistura ele tende a ter, porque é um material simples, ele tem características rígidas, né? Eu tenho só ferro, então ele vai ter aquela dureza ali e ponto. Pode ser frágil, pode não ser. Eu vou acrescentando outros elementos químicos para ir agregando características que é interessante na minha aplicação. Por exemplo, eu tenho um metal que é muito duro, mas é frágil, né? Se ele é frágil, ele não resiste ao impacto. Então, eu acrescento alguns elementos para causar nele também flexibilidade. Ele vai continuar um material com alta dureza, mas também vai ter alguma flexibilidade, dependendo de onde eu pegar, isso é bem interessante. Onde paramos? Aqui. Outro ponto, então, a ser ressaltado, porque o alumínio é tão disputado entre os catadores de sucata, né, já que se trata do terceiro elemento químico mais abundante na Terra, né? Por que eu tenho a reciclagem do alumínio se ele é um elemento tão abundante? Deixa eu dar um zoom aqui, que até eu falo um pouco com vocês e eu me perco daqui, tá? Porque simplesmente não cavar, né, e recolher mais alumínio. O mesmo pode-se dizer do ferro, né? Também muito abundante. Cálcio, sódio, magnésio, potássio também são metais, tá, gente? Qual a cor do cálcio? Branco? Né? A gente conhece normalmente cálcio vinculado ao leite, né? E não é bem assim. O que ocorre aqui, assim como o silício, entre outros metais, né, estão ligados ao oxigênio. O alumínio, tá, está presente principalmente como alumina, né? O alumínio está dentro da constituição alumina. E o ferro com hematita e a magnita, tá? A gente vai ver da onde a gente tira essas composições. Não é possível produzir, né, latinhas de alumínio diretamente com a alumina recolhida na terra. É como, né, um elemento que não se dissolve ali. Por isso,
há mais objetos produzidos de ferro do que o alumínio, tá? Aqui eu falo de algumas substâncias. Aqui. A maioria dos metais, então, na Terra, tendem a formar óxido, tá? Que é a capacidade de sofrer oxidação, né? Que são os carbonetos, nitretos, boretos, sulfetos, entre outros, tá? Criar óxidos, às vezes, é interessante, tá? A gente vai falar de alguns processos de proteção nisso. Por exemplo, a galvanização não é uma proteção em forma de barreira, né? Um exemplo bem simples, carrinho de supermercado é galvanizado, né? Então, porque ele é galvanizado, ele não enferruja. Não, a galvanização é um processo um pouquinho diferente, tá? A pintura é um processo de proteção por barreira, né? Tem o meu elemento lá todo pintado. A partir do momento que eu tiver ou uma trinca na tinta ou sair um pedaço, naquele ponto vai ocorrer oxidação. Isso é uma proteção por barreira, né? Estragou a barreira, a oxidação consegue penetrar no metal. Galvanização é o contrário, né? Ele favorece a oxidação, mas de um material que é interessante oxidar, e não o carrinho, tá? Deixa eu... Peraí, que eu já continuo. Deixa eu aceitar o colega aqui, né? O que acontece com a galvanização? O carrinho pode estar arranhado. Ainda assim, ele não vai sofrer, né, corrosão no metal interno. Vai ocorrer a oxidação, né, facilitada na superfície onde está galvanizado, né? Imagine que a oxidação, ela é preguiçosa. Ela vai querer seguir o caminho mais simples. Ela tem lá um material que é fácil de oxidar, muito fácil, que no caso é a galvanização. E por baixo um metal que ela poderia oxidar, mas ela tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, a galvanização é o processo de facilitação da oxidação aonde eu tenho interesse, né? Por isso que se um carrinho tiver arranhado, por exemplo, ele não vai sofrer a oxidação naquela ranhura, né? Porque é mais fácil oxidar a galvanização aos pouquinhos do que o próprio material do carrinho. Já a pintura, não. A pintura é só por barreira. A partir do momento que tem um estrago na barreira, né? Trincou, arranhou, arrancou um pedaço da tinta, a tinta ela não oxida, ela é a barreira. Mas a partir do momento que vai ficar exposto um pedacinho do material, né? É naquele espacinho que ficou exposto que vai ocorrer a oxidação, tá? Então a gente vai falar de alguns processos de proteção de metais. Nem sempre proteger o material é impedir que não oxide. Às vezes é interessante eu misturar um material que tenha alta facilidade de galvanização. Tipo um boi de piranha, vamos dizer assim. Eu boto um material que eu quero proteger e eu faço ou uma camada ou boto no lado um material que não tem problema de estragar, ele vai ser substituído de tanto tempo, com alto poder de oxidação, né? Então, aquele material onde é difícil, que eu quero proteger, ele vai ser o último a ser oxidado. E eu vou substituindo aquele que tem facilidade. Assim, eu também faço uma proteção, né? Não por barreira, mas por estímulo, né? Para oxidar aonde é mais fácil e aonde eu quero que oxide, e não no material que eu quero proteger, tá? Ô, Natália, Oi. Tirando o inox dos metais ferrosos, tem algum outro que não oxida? Na verdade, os inoxidáveis, eles têm algum teor de oxidação, né? Por isso que a avó fala, esse alumínio não é bom, esse inox não é bom, o outro inox é bom. Porque nem todo inoxidável é o mesmo material, né? Tem um sistema de qualidade. Uma Mas se mistura, alguma não coisa? tem a capacidade de oxidar, assim, digamos que sejam de qualidade, não, os outros oxidam. Os outros oxidam. E dos não ferrosos, nenhum oxida. Não Metal não ferrosos, ferroso. não. Não ferrosos, não. Mas tu não tem só não ferrosos, né? Normalmente tem misturas. A gente vai falar dos ferrosos, dos não ferrosos, dos aços inoxidáveis, tá? Tem sim, que oxidam um pouco, né? Tudo na fabricação mecânica... Acho que tá alguém entrando, peraí.
fica o alerta aqui. Não. Eles oxidam, sim. É que alguns têm menos facilidade, né? Assim como os ácidos inoxidáveis. Tem alguns que não são baixa qualidade. Então, vai demorar um pouquinho, mas não vai durar para sempre, né? Que nem alguns deveriam. Vamos falar dos processos de galvanização também, os dois tipos que tem, como é que faz, como é que não faz, né? Onde é que paramos? Tá, vamos para cá. Materiais, né, são substâncias com propriedades que tornem úteis na construção de máquinas, estruturas, dispositivos e produtos, né? Materiais sólidos, então, são frequentemente classificados em 4 grandes grupos, tá? São eles os metálicos, que são do nosso maior interesse, que a gente vai ver. Materiais cerâmicos, materiais poliméricos, tá? E materiais compósitos. Essa classificação, então, ela é baseada na estrutura atômica, tá? Como que são classificados os materiais? O que difere um material metálico de um polímero, né? A gente já criou características no nosso raciocínio, né, de olhar e identificar, mas não é porque ele é transparente ou branco que ele é um polímero e o outro é um metal, tá? A classificação é feita justamente pela ligação dos átomos. É como ele vai se ligar atomicamente que vai dizer quais as características que ele tem, tá? Os materiais compósitos, então, foram incorporados recentemente, é uma nova classificação, e representa materiais formados por aqueles pertencentes a diferentes classes, tá? Que quando eu misturo 2 materiais sem que ocorra, né, a homogeneização de um no outro, tá? O que a gente chama também de solução. O que é a homogeneização de um e outro, tá? Tem alguns materiais que eu consigo misturar, mas não formo uma massa homogênea, tá? Seja pelos elementos químicos ou pela quantidade. Às vezes é pela quantidade. Por exemplo, se eu tenho uma xícara de café e eu boto 2 colheres de açúcar, o açúcar dissolve no café, tranquilo, tá? Mas depende muito da quantidade. Se eu botar meio quilo de açúcar na minha xícara, a quantidade de café não vai ser capaz, né, de dissolver essa quantidade toda. Então, depende da combinação química entre os dois e também depende da quantidade, tá? Se vai ficar homogêneo ou não. Os elementos químicos são classificados entre os metais. Metais, não metais, semimetais e gases nobres, tá? Falando de fabricação mecânica, a gente não trabalha muito com gases nobres. Daí a gente deixa um pouquinho lá para o pessoal da química, tá? Quando falamos em materiais, queremos dizer um conjunto de elementos químicos, né? Formando uma substância com estruturas e ligações usadas. Para que um amontoado de átomos permaneça juntos, né? Não se dispersem, é necessário que haja, então, uma atração entre eles. Essas atrações são chamadas de ligações químicas, que é o que dá a característica de um material ser maleável ou não. Quanto mais forte a ligação química, né, menos flexível é aquele material. É como se eu tivesse vários átomos grudados e eu não consigo ter uma flexibilidade. Se eles têm uma certa distância entre si, eu confiro, então, a ele uma certa flexibilidade. Sobre as ligações químicas, tá? Como já foi dito, as ligações químicas, então, fazem com que esse amontoado de átomos permaneça unidos, né? Antes de começar, vamos lembrar como é um átomo, então, só para a gente ter uma noção e depois ver um pouquinho sobre ele. Um átomo é constituído de prótons, nêutrons e elétrons, tá? Tudo isso dentro lá de um átomo. Os prótons possuem carga positiva, os elétrons possuem carga negativa, tá? Isso já é bom vocês saberem, porque o professor de circuitos elétricos vai falar bastante sobre isso lá. O que tem os átomos? Principalmente que os prótons são positivos e os elétrons são negativos, tá? Para poder entender circuitos elétricos. Um átomo possui, então, um núcleo, né? Dentro desse núcleo, tá? Os prótons e os nêutrons. E os elétrons, eles orbitam, né? Ou circulam em torno desse núcleo.
esse entorno do núcleo, né, se chama eletrosfera. Por que é importante a gente entender que tem um átomo lá e dentro deste átomo tem um núcleo e elétrons, tá? Por quê? Não faz muito tempo, né? Claro que não faz muito tempo em termos de descobertas físicas, não estou falando de 20 anos, estou falando de centenas de anos, né? Mas há muito tempo atrás se acreditava que quem circulava de um corpo para o outro eram os prótons, né? O que faz um corpo ficar carregado, eletricamente carregado, com sinal positivo ou negativo, né? Eles já sabiam que existiam prótons e nêutrons, positivos e negativos. Mas eles achavam que eram os prótons que circulavam de um corpo para o outro, tá? Depois, com o avanço da tecnologia, tá? Principalmente com o avanço dos elementos de observação, né? Perceberam que não, que dentro lá do átomo fica grudado o próton e o nêutron, que quem circula na volta são os elétrons, né? Então caiu essa teoria de que prótons circulam entre os corpos. Descobriu-se então, e é o que rege até hoje, que são os elétrons, tá? Que circulam de um corpo para o outro. Imaginem só que eu tenho uma bola, né, que seja o meu átomo, que lá no meio dela tá os prótons e os nêutrons agarrados. E por fora estão os elétrons circulando. Quando eu atrito um corpo com o outro, o que eu estou promovendo? A eletricidade, né? Se vocês pegarem... se acostumem, tá? Eu venho sempre com 1001 experiência. Não vou fazer em aula, tá? Experimentem fazer os pedacinhos de papel bem pequenininho, tá? Peguem uma caneta qualquer, de preferência daquelas transparentes, tá? Que é a que funciona mais. Esfrega um pouquinho no cabelo, assim, ó, e aproxima de qualquer ou outros fios de cabelo, ou pedacinho de papel, tá? Só esfregar um pouquinho na cabeça a caneta, que o papel vai grudar na caneta. O que é isso? Eu fiz a eletrização da caneta, tá? A partir do quê? A partir do atrito. Por quê? Aqui eu tenho átomos, né, no cabelo, com os elétrons circulando lá em torno do núcleo. E na caneta também. Quando eu atrito um com o outro, os elétrons acabam saltando de um corpo para o outro. Então, em dois corpos que estavam neutros, eu promovi um desbalanceamento, né? Esse corpo aqui cedeu elétrons para esse corpo aqui, tá? Promovi o atrito, elétrons pularam de um corpo para o outro. No corpo que eu fiquei com mais elétrons, eu tenho mais negativos. Então, esse corpo ficou carregado negativamente. No outro corpo, aquele que os elétrons fugiram, faltou elétrons. Então, ficou carregado positivamente, tá? É esse o processo de eletrização e o princípio de circuitos elétricos. É por isso que eu preciso entender o que tem dentro do átomo para aceitar que quem circula são os elétrons, tá? E por isso também que a gente tem geração de energia elétrica. O que é corrente elétrica? Tá? A gente vai ver alguns conceitos assim. Se eu pergunto o que é corrente elétrica, a maioria de vocês deve saber medir, com que equipamento medir, mas o que é corrente elétrica? Palpite? É uma definição difícil, né? Porque a gente lida, mas a definição em si a gente não tem concreto. Definição de elétrons nada mais é que a circulação de elétrons. Isso que eu fiz no experimento simples é o que acontece dentro de um gerador. Ele está circulando elétrons. Com isso eu tenho corrente elétrica, tá? Se não existisse esses elétrons orbitando os átomos, não seria possível essa circulação e, consequentemente, né, corrente elétrica. Mas voltando para os nossos materiais, tá? Essas ligações químicas, tá? Ou simplesmente ligações, existem vários tipos de ligações, tá? Que podem ser classificadas de várias formas. Existem as ligações fortes e existem as ligações fracas, tá? Nos corpos que eu tenho ligações fortes, tem maior dureza, menor flexibilidade. Nos corpos que eu tenho uma ligação fraca, como os átomos não estão muito apertados ali, eu tenho uma certa flexibilidade, né? Mas também tem uma diminuição da minha dureza. Então, as ligações podem ser metálicas, iônicas,
e covalentes, tá? Vamos ver só os nomes delas. Entrar em si como funciona cada ligação. Aí já é muito na área lá da química, tá? Eu, pelo menos, não gostava de química no curso de graduação, né? Veremos só o básico, assim, para a gente entender circuitos, tá? Mais do que isso, não é legal. Aqui explica as ligações, tá? Que essa partezinha a gente não vai ver. Que são as ligações fortes e as ligações fracas, tá? E o que a gente quer ver é isso aqui, os tipos de metais, tá? Que são o que nos interessa. Os materiais, então, de construção mecânica podem ser divididos em 4 grandes grupos, tá? O primeiro em escala de uso e mais antigo é o grupo dos materiais metálicos. Em seguida, temos os cerâmicos, que também são muito utilizados, né? E os poliméricos, que são dos mais novos, mas estão entrando muito forte na indústria mecânica, tá? Antes, na indústria em si, e principalmente na mecânica, eu só tinha metais. Hoje está sendo muito utilizado elementos que antes eu fazia elementos mecânicos, hoje em polímeros, tá? Porque antes eu não tinha a capacidade de ter um polímero com relações mecânicas interessantes, eles eram muito frágeis. Hoje a gente consegue produzir polímeros muito fortes, né? E apesar de fortes, dependendo da onde eu vou empregar, eles são componentes leves, né? Então, pode ser que eu não consiga substituir todo o material mecânico, todo o material metálico, um elemento, todo em polímero. Mas se eu for pequenas partes que eu possa utilizar o polímero no lugar do metal, eu vou diminuindo o peso da peça como um todo, né? Tem alguns lugares que o peso não interessa. Normalmente, quando eu tenho uma indústria fixa, né? Se eu vou comprar um motor de 100 quilos ou de 150, não faz diferença, né? Mas tem mercados que se importam muito com o peso. Por exemplo, navio, né? Faz muita diferença o peso. Então, se eu puder economizar ao máximo nos meus elementos, diminuir o peso, melhor, né? Porque eu preciso de um motor capaz de causar a propulsão no motor para mexer o navio. Então, quanto mais peso, mais propulsão. Em vez de tentar gerar mais trabalho, é melhor eu diminuir o peso. A mesma ideia... Áudio? Voltou. A mesma ideia serve para a indústria aeronáutica, tá? Em vez de ter grandes motores capazes de levantar um avião, é interessante eu pensar em materiais, né? Por isso o nome é tecnologia dos materiais. Em vez de ter uma turbina gigante, né, para levantar aquele navio, daqui a pouco eu consigo pensar em materiais com menos peso. Com a mesma turbina eu conseguiria levantar o material, tá? Por isso que hoje em dia, quando a gente vê tecnologia dos materiais, a gente não vê só metais, né? Porque está acontecendo todo um mercado novo. E o interessante é a gente ter, né, essa sensibilidade de não achar que tem que ser sempre metal, de que quanto maior, melhor, né? Ah, se tá pesado o avião, eu boto uma turbina maior ainda. Não, eu tenho que tentar entender a tecnologia. Se eu puder produzir meios, né, de não precisar de tanto esforço de uma turbina tão grande, é interessante eu pensar sobre isso, né? Por último, temos materiais compósitos, né? Pode ser considerado uma combinação estratégica dos 3 grandes grupos, quando eu tenho a mistura de um material ou outro. O enquadramento dos materiais dentro desses grupos, tá, é arbitrário. Geralmente, levam-se em conta 3 aspectos: natureza dos elementos químicos presentes, tipo de ligação química e estrutura atômica. Veremos esses detalhes mais adiante, tá? Quando a gente fala lá de estruturas atômicas dos metais, a gente costuma ver, tá? A figura abaixo, então, mostra, de uma forma mais esquemática, esses 3 grandes grupos, tá? Nessa figura é possível ver também alguns exemplos de combinação de 2 classes de material, tá? Que são os compósitos. Por exemplo, eu tenho aqui em cima os cerâmicos, os metálicos e os poliméricos. A mistura desses materiais, tá, formam os compósitos.
As brocas de... Essa aqui ficou baixinha, peraí. De vidia, tá? Fibra de vidro também é uma mistura e embalagem Tetra Pak. Né? A disponibilidade comercial dos materiais é crescente. Há uma concorrência muito grande, né, entre as aplicações de engenharia em material. Não são poucas, então, às vezes que vemos materiais metálicos sendo substituídos por polímeros hoje em dia, tá? Principalmente automóveis. O alumínio substituindo o ferro ou vice-versa, tá? Eu falei do navio, falei das aeronaves, mas o automóvel também é uma tendência muito grande de eu tentar substituir peças que antes eram de metal, tá? Por polímeros mais fortes, por causa do peso, por causa do custo, por causa da manutenção. Logo, o conhecimento dos tipos de materiais, né, auxilia na elaboração de critérios técnicos baseados nas propriedades físicas, mecânicas e tecnológicas requeridas, então, para manufatura de componentes, né, e as aplicações desses materiais. Sobre os materiais metálicos. Materiais metálicos são substâncias inorgânicas, né, formadas geralmente a partir de combinação de elementos metálicos, né, lá todos os elementos da nossa tabela periódica. Esses materiais possuem, em sua maioria, ligações metálicas, né, em si, mas tem alguns metais com elementos não metálicos dentro. Um exemplo de elemento químico, o alumínio. Quando ligado com outros átomos de alumínio, forma material conhecido, né, como alumínio. Mas parece óbvio, não necessariamente. A gente tem que começar a prestar atenção em algumas ligações. Fique atento, então, para o fato que o elemento químico metálico, ligação metálica e material metálico, são 3 definições distintas, tá? Existem elementos não metálicos, semimetais e os não metais, que podem fazer parte da combinação dos metais. Por exemplo, o mais conhecido, carbono. Carbono é um elemento não metal. Ainda assim, ele está presente em vários ácidos, tá? Nitrogênio também está presente, o hidrogênio, o oxigênio, o boro, outros, tá? Como já dito, então, os materiais metálicos são classificados como um conjunto de átomos que apresentem ligações metálicas entre si. Os elementos que preferem tomar predominantemente ligações metálicas são os átomos metálicos. Estes materiais possuem um grande número de átomos não localizados. São esses elétrons que não estão ligados a qualquer átomo por particular. Muitas propriedades dos metais são atribuídas diretamente a esses elétrons, tá? Então, hoje a gente tem grandes características no metal atribuída a elementos jogados lá dentro na fórmula, elementos não metálicos. Como vimos, os materiais metálicos são formados por um arranjo ordenado. É essa característica dos materiais metálicos. Eles têm um arranjo coordenado de átomos, ou seja, os átomos estão agrupados, todos bonitinhos de uma única forma, formando ou um cubo ou um triângulo, mas todos ordenados, né? Todos em fileira. É isso que agregam as características dos metais. A gente vai ver os tipos de ligações que pode ter esses metais, tá? Os materiais metálicos, então, podem ser formados por um único elemento químico, ou seja, metal puro, como, por exemplo, o ouro é um metal puro, o alumínio é um metal puro, cobre, estanho e prata. E formado por mais de um elemento químico, ou seja, uma liga metálica. Hoje em dia eu tenho muito mais utilização nas ligas metálicas dos elementos puros, tá? Numa liga metálica temos a matriz, formada pelo elemento químico de maior quantidade. Então, se eu tenho uma liga metálica que tenha ferro em um outro elemento, a matriz é o ferro, é o elemento em maior quantidade naquele composto. Por exemplo, o ácido carbono é uma liga que é uma combinação de ferro e carbono, tá?
Dependendo da quantidade de carbono, eu tenho ferro, carbono com características diferentes, tá? O carbono é um dos elementos químicos que mais agregam característica quando misturado lá nos metais, tá? Então, eu tenho os ferros, isso você já deve ter escutado, os ferros de alto carbono e baixo carbono. Sim, sim. Tá? Então, é literalmente isso, a quantidade do carbono e o que cada um agrega ali dentro. Nesse caso, a matriz é o ferro e o carbono é o elemento de liga só. Já que este último apresenta composições de até 2,11. É uma quantidade bem pequena, mas bem significativa no comportamento dos metais. Tá? De maneira geral, então, as ligas metálicas são classificadas como ferrosas e não ferrosas. Tá? Todos os elementos metálicos, então, são ferrosos ou não ferrosos. Tal classificação pode ser entendida se for levado em conta a matriz da liga. Assim, uma liga que possui predominantemente elemento químico, se for ferro, é classificada como ferrosa. No caso contrário, ela é não ferrosa. O ferroso e o não ferroso são ligas que sempre vão conter ferro, tá? Não é que é porque não ferroso não vai ter ferro. Ferrosos e não ferrosos sempre tem ferro. O que classifica um ou outro é a quantidade. Então, os dois são ligas, tá? Ou seja, os dois são combinações de elementos. Ligas ferrosas são aquelas que grande parte da composição é ferro. Então, é ferro com alguma outra substância, ferro com algum outro elemento químico. Os não ferrosos também têm ferro, mas numa quantidade muito menor, tá? Por exemplo, pode ser magnésio, muito magnésio com um pouquinho de ferro. Então, é uma liga metálica não ferrosa. Ferro-carbono. Ele é uma liga ferrosa, porque tem muito ferro e um pouquinho de carbono. Tá? Tudo que são mistura de metais são ligas metálicas. Os ferrosos é o que tem ferro em sua maior parte e os não ferrosos é o que tem ferro, mas em pouca quantidade. Sobre os materiais cerâmicos. Então, numa definição um pouco mais grosseira, né, materiais cerâmicos são substâncias duras, né, resistentes ao ataque ambiental, que é o que a gente chama de corrosão, não tem na cerâmica, e constituída de uma combinação de materiais, de elementos metálicos e semimetálicos, e elementos não metálicos. A substância das cerâmicas em si, a gente não vai ver, tá? A gente usa um pouco de cerâmica, mas a gente não precisa conhecer a composição química delas. Os metais, sim, a gente precisa ter uma boa noção, tá? Uma cerâmica muito conhecida é a sílica, tá? Cujo nome do dióxido de silício, aqui o silício é um semimetal, né? E o oxigênio é um não metal. Outro exemplo comum é a alumina, onde o metal é alumínio e o não metal é oxigênio. Então, a alumina é a mistura de alumínio com oxigênio. Forma uma cerâmica, tá? O alumínio é um metal e a alumina é uma cerâmica. Existe, no entanto, uma série de cerâmicas sem oxigênio. Uma definição, então, mais abrangente quanto aos materiais cerâmicos pode ser a seguinte. Os materiais cerâmicos são materiais orgânicos, com predomínio tipo de ligação química, né, covalente. Os materiais se enquadram como cerâmicos incluem aqueles compostos de materiais normalmente argilosos, cimento e vidro. Esses normalmente são cerâmicos. Esses materiais são tipicamente isolantes elétricos e térmicos, tá? Eu acho que eu já comentei isso para você. Mas condutibilidade elétrica e condutibilidade térmica, o que é condutibilidade? A facilidade de circular, tá? De conduzir, de transmitir. Eletricidade e calor normalmente andam juntos, tá? Então, aqueles materiais que são bons condutores térmicos, normalmente também são bons condutores elétricos, tá? E vice-versa. Por exemplo, o ouro. Ele é um excelente condutor elétrico, né? E também um excelente condutor
térmico. Claro que na eletricidade, né, em fios, em tudo, eu não uso ouro, porque ele é caro, né? Mas em termos de condutibilidade elétrica, ele é excelente. Então, eu tento usar elementos, né, que também sejam bons e que não sejam tão caros. Imagine ficar fazendo a fiação de casa, né, de fio de ouro. Esses materiais são tipicamente isolantes térmicos e elétricos, tá? Os cerâmicos são geralmente mais resistentes a elevadas temperaturas, tá? É a característica mais interessante da cerâmica quando eu estou no meio industrial, é essa. Normalmente eu uso materiais cerâmicos em lugares que eu tenho altíssimas temperaturas, né? O metal ele já aguenta altas temperaturas, mas as cerâmicas aguentam temperaturas muito maiores, tá? Então, de forma prática, aonde eu uso as cerâmicas são normalmente ambientes ou meios muito quentes, tá? E eles também são resistentes à abrasão, tá? Que os materiais metálicos e os poliméricos não são. Os cerâmicos são, em geral, duros e quebradiços. Quebradiços é a mesma coisa que frágil, tá? Dureza, gente, é a capacidade de um elemento tem, né, de aguentar uma força ou de compressão ou de tração, tá? O que eu quero dizer com isso? Se vocês têm um vaso de cerâmica, vocês vão fazer a compressão. Vai lá, bota uma madeira em cima do vaso, tá? E sobe devagarzinho. O vaso não vai quebrar, porque ele é muito duro, tá? Só que se der um pico nele, ele quebra tudo, porque ele é frágil. Dureza é uma coisa, fragilidade é outra, tá? Dureza é o quanto aquele metal aguenta de compressão ou peso em cima, mas posto de forma delicada. Fragilidade é um elemento que não é resistente ao impacto. O que é o impacto? É uma força de ação dinâmica e rápida, né? Tu vem e bate. Pode botar muito peso lá, ela vai aguentar, mas se tu bater nela, pode ser até fraquinho, ela vai craquelar. Ô, Natália, Oi. o Alex nos passou que o metal, quanto mais duro, mais frágil ele é, tá correto? Quanto mais duro, mais frágil ele é. Naturalmente, por isso que eu tenho alguns adições, tenho dois meios de tentar melhorar isso. Porque às vezes eu preciso, né, por requisito da situação lá, preciso de um material muito duro, tá? Só que eu não queria um material tão frágil. Eu tenho duas opções. Ou eu boto algum elemento de liga que melhore a flexibilidade do material, né? Se eu estou fazendo material, eu tenho como opção jogar lá um elemento de liga, tipo níquel. Pode dar uma certa flexibilidade no material. Ou se eu tenho material pronto, às vezes eu comprei uma peça pronta, tá? Mas eu não quero que ele seja tão frágil. O que eu posso fazer também? Tratamentos térmicos, tá? Mas o tratamento térmico vai ser para melhorar só aquilo que eu quero. Então, o meu material é muito duro, consequentemente, muito frágil. Se eu fizer o tratamento térmico, ele vai ficar com a mesma dureza? Não, tá? Ele baixa um pouco a dureza, mas agrega muita flexibilidade. Dependendo de onde eu for empregar, é interessante eu perder um pouquinho da dureza dele, mas ganhar bastante flexibilidade, tá? Por quê? Se ele continuar com aquela fragilidade, ele vai estragar, romper muito fácil. Então, o tratamento térmico acaba sempre prejudicando um pouquinho a dureza, mas perto dos outros benefícios que ele oferece, vale a pena, tá? E aí existem vários tipos de tratamento térmico. Hoje em dia, são pouquíssimas peças na indústria que não sofrem nenhum tipo de tratamento térmico. Tá? A maioria vocês podem comprar pronta e nem sabe que tiveram tratamento térmico, mas tem. E muitas é feita. A têmpera mesmo é uma das coisas mais comuns de ver na prática, né? Rápida, eficiente. Mas eu tenho outros. Os outros que são um pouquinho mais difíceis, normalmente a gente já compra de fábrica, né? Alguns exemplos de materiais cerâmicos, então, são compostos simples, como os óxidos, carbonetos, nitretos, boretos, com ligação predominantemente iônica, tá? Os compostos mistos, óxidos mistos, carbonetos e nitretos mistos, carbonitretos, entre outros.
O diamante, formado por carbono, com ligações covalentes com estrutura, e os vidros cerâmicos, tá? O diamante e o grafite são materiais feitos da mesma composição, tá? Esse é um exemplo ótimo para a gente entender o quanto o arranjo atômico faz diferença no produto final, tá? Tanto o grafite, esse que a gente usa de lápis, tá? De lapiseira, assim, quanto o diamante são feitos de carbono, ligações covalentes, tá? Os dois são de carbono. Tá, mas por que um é tão simples, escuro, e o outro é tão rígido, né? Claro e caro? Só por causa do tipo de ligação. Os elementos que tem é o mesmo. Só que o tipo de ligação, eles se aglomeram de forma perfeita no diamante, tá? Por isso que atribui aquela dureza e aquela cor. O grafite é o mesmo elemento, só que só o fato dele se arranjar de forma diferente já faz dele um elemento simples, né? E com alta maleabilidade, né? Tanto é que a gente esfrega o grafite no papel, ele escreve. O diamante, se tu esfregar no papel, tu vai rasgar o papel e provavelmente até a mesa de vidro embaixo, né? Mas os elementos são o mesmo. Então, só o como ele se arranja faz total diferença. Quando falamos de materiais cerâmicos, né, nos vem à mente sempre algo como tijolos, telhas, vidros, né? Materiais com pouca resistência mecânica e com relativa fragilidade. Esses materiais, na verdade, fazem parte de uma classe, né, dentro dos materiais cerâmicos, que são os cerâmicos tradicionais, tá? Estes possuem elevada dureza, mas também elevada fragilidade, tá? São inversamente proporcionais. São fabricados a partir de um pó de argilo-minerais e rochas moídas. Estas cerâmicas são utilizadas onde as solicitações mecânicas não são muito severas, ou seja, não tem grandes esforços, né? Geralmente decorativos, para proteção ao calor ou intempéries. No entanto, existem outra classe de cerâmicas para aplicações em engenharias, tá? As conhecidas cerâmicas avançadas, ou de alto desempenho também. Estas possuem maior resistência ao choque, né? Ao impacto, é a mesma coisa, e às vibrações. Esse era um problema da aplicação na cerâmica na indústria. Por quê? Quando a gente fala de equipamentos mecânicos, a gente sempre tem a vibração, né? Ela é oriunda da relação de movimento entre um equipamento e outro. Não tem nenhum equipamento que não gere vibração. Alguns são de forma muito delicada, a gente não percebe. Mas se botar lá um equipamento que mede vibração, vai acusar alguma coisa. Então imagine, a cerâmica tem alta dureza, mas ela não resiste impacto. Se bota uma cerâmica tradicional e um elemento mecânico, na primeira batida, na primeira vibração mais forte, vai romper, né? Por isso que se fez necessário o desenvolvimento das cerâmicas. E hoje a gente tem cerâmicas muito mais resistentes mecanicamente, principalmente à vibração, né? E podem ser usados como componentes espaciais de máquinas e motores que necessitem elevada resistência ao desgaste e a calor, tá? Além, é claro, de maior tenacidade, tá? A gente vai ver que a resistência ao desgaste, que é a capacidade de desgastar, não está tão relacionada à dureza, porque normalmente a gente pensa assim, o material é duro, então ele não vai desgastar. Não, não são propriedades que sempre andam junto. Por exemplo, a cerâmica ela não tem alta dureza, mas ela tem alta capacidade ao desgaste, ou seja, se tu botar uma cerâmica submetida a um movimento de atrito constante, ela vai desgastar menos que a maioria dos metais, tá? Materiais... Senhor. É aula vivo, né? O cachorro late, o vizinho grita, a porta bate, tudo. Sobre os polímeros, então. Uma classe particular de compostos de carbono desempenha um papel importante no mundo vivo e no ambiente material de grande parte da humanidade. Esta classe é dominante chamada de polímeros, então. Um polímero... Só um minutinho, gente. Já volto, tá?
Essa não dá intervalo, essa vai direto, hein? Ah, desculpa, gente. Um polímero, então, é uma cadeia produzida, né, pela união covalente de pequenas moléculas. Ai, sai! A participação aqui. Tá. Um polímero é uma cadeia produzida pela união de pequenas moléculas conhecidas como monômeros, tá? Os monômeros de uma cadeia podem ser idênticos como peças de um colar similar, tá? Basicamente, o que diferencia um material metálico de um polímero, tá? É a construção atômica deles, tá? Os metais têm construção atômica arranjados, organizados e bem definidos, tá? Todos bonitinhos, organizados. Os polímeros são grandes cadeias de carbono, tá? Parece umas tirinhas de carbono assim, e são compridas, como se fossem fibras, tá? Isso dá ao polímero, então, alta flexibilidade. Tem alguns lados negativos, né? Não é nem a dureza. Hoje em dia, eu tenho polímeros de alta tecnologia, que são polímeros que têm altos valores de dureza, eles são muito resistentes, tá? Só que um dos pontos negativos do polímero, e isso não tem como eu mudar muito, claro que hoje eles estão bem desenvolvidos, mas ainda assim, um dos maiores pontos negativos, tá? É a baixa capacidade, né, de trabalhar no calor. Eles perdem as suas propriedades quando submetidos a um ambiente quente. Então, às vezes, eu consigo desenvolver um polímero com alta dureza. Só que se o ambiente for quente, ele deforma muito fácil. Meu material perde a dureza conforme aumenta a temperatura. Então, esse é um dos lados negativos do polímero e um dos motivos de eu não conseguir entregar ele no mercado com muito mais força, tá? Basicamente, isso aqui são como são feitas as cadeias, como é que são as ligações dos polímeros, tá? São hidrogênio com carbono, são grandes ligações. Os polímeros podem ter esses tipos de ligação química e estrutura molecular, fazem com que esses materiais sejam isolantes térmicos, tá? E elétricos. Os polímeros são péssimos condutores de energia elétrica, eles são isolantes, tá? Tem baixa densidade. O que é baixa densidade? Baixo peso. Sempre que eu estou falando de um material, a densidade influencia diretamente no peso. Quanto maior a densidade, menor o peso. Elevada resistência à corrosão, tá? Ele não sofre oxidação praticamente, e ampla variedade de formulação. Tem 1001 tipos de polímeros, tá? Em compensação, esses materiais possuem baixa resistência mecânica, né? Hoje está sendo trabalhado isso, mas perto de um metal, ele ainda tem baixa resistência mecânica, baixa resistência ao calor, quando comparado, por exemplo, com cerâmicas e metais, né? Os polímeros podem ser naturais ou sintéticos. O mais abundante polímero natural sobre a Terra, né, é a celulose, é uma forma de polímero, que é uma substância tenaz que forma a cobertura externa da célula vegetal. O algodão é a celulose quase que pura, né? A madeira possui cerca de 50% de celulose. A glicose também é um importante polímero natural. Do ponto de vista do homem, então, o mais importante polímero é a molécula de DNA, que ela é um polímero. O homem começou, então, a sintetizar diferentes polímeros de forma controlada lá em 1900, tá? Misturou formaldeído com fenol. Aquecendo, né, ele obteve um material preto e duro, também chamado de baquelite, que foi o primeiro plástico desenvolvido, digamos assim. Foi desenvolvido lá em 1930, tá? Nos dias que se usava baquelite, a criação do polímero não estava longe, né, da culinária. Um pouco disso, um pouco daquilo, e se distribuía novos polímeros. Foi assim que se foi descobrindo. Acrescentava um pouco de um elemento, acrescentava um pouquinho do outro, foram surgindo diferentes polímeros. Os materiais compósitos, tá? São aqueles formados pela mistura de 2 ou mais materiais. A maioria dos compósitos é produzida a partir de uma mistura
de material de reforço, né? Tem que ter alguma coisa no compósito que faça com que aquele meu material tenha alguma resistência mecânica e que ele não se dissolva. Normalmente são as fibras que agregam aos compósitos a capacidade de não se deformar. Por exemplo, tijolos de barro, normalmente eles tinham... não é capim que chama? Capim ressecado, tem um nome certinho. Fica tipo uma fibra, assim. Tá? Uma palha? Hã? Tipo uma palha? Tipo uma palha, tá? É isso que dá ao tijolo a característica de não se craquelar. Ele se torna um bloco rígido justamente porque as fibras, né, ficam ali grudadas e agrupadas. Meta-esforços. Um outro exemplo, então, é a fibra de vidro, que é um dos compósitos mais famosos, né? São incorporadas no interior de um material normalmente polumérico, tá? Então, hoje, são poucos, né, os elementos e equipamentos que têm um único material. Hoje a gente usa muitos materiais justamente porque a gente tenta usar da tecnologia dos materiais, né, para botar em cada parte do elemento o material que melhor se adeque, não um único material para tudo, e sim pegar o melhor comportamento de cada material possível. Esses materiais podem ser enquadrados nas outras 3 classes, né? Mistura deles, de um modo geral. Então, os componentes que compõem o material compósito não se dissolvem um no outro e podem ser identificados pelas interfaces que os separam, tá? Um material para ser compósito, então, tem que ficar nítido a mistura de 2 materiais. Por exemplo, cimento. Eu vou ter o cimento e vou ter a areia. Claro que de forma muito delicada eu consigo enxergar o que é areia, o que é cimento, tá? Um compósito é projetado para ter uma combinação das melhores características entre os materiais que os compõem, né? A fibra de vidro, por exemplo, adquire resistência do vidro e flexibilidade do polímero que é usado nele. Algo semelhante pode-se fazer com a fibra de carbono também desenvolvida. Algumas estruturas são constituídas de fibra de carbono embebidas com resinas, né, que são polímeros. A resina dá sustentação, então, e forma um objeto. Já a fibra de carbono com resistência à tração muito elevada fornece a estrutura de tal característica. Então, eu pego o melhor de cada elemento junto para criar um elemento com características propícias da onde eu vou empregar. Acho que dá. Só para terminar, vamos falar da competição entre os metais, tá? Buscando maior competitividade, então, nos bens de consumo, as indústrias desenvolvem produtos cada vez melhores, tá? O objetivo final é sempre a satisfação do cliente, mas, no entanto, a satisfação é algo relativo, né? O tipo de material que é interessante para mim pode não ser interessante para o meu colega que vai utilizar ele de uma forma diferente, né? Em geral, o cliente quer o bom e o barato. Então, eu tenho que procurar um material de qualidade, tá? Mas também com um valor não muito agregado. O desafio, então, é utilizar o material que fornece a melhor relação custo-benefício do mercado. Atualmente, pode-se notar que os aspectos sociais, né, e ambientais vêm sendo levados em consideração pelos clientes, cada vez mais exigentes e querendo materiais mais específicos. Para se conhecer essas características, então, deve-se ter um bom entendimento sobre os materiais, seus possíveis tratamentos, que é o que a gente vai ver, e os custos envolvidos e impactos associados, tá? A gente precisa conhecer os tratamentos técnicos e entender por que alguns são caros, alguns são baratos. Quando vocês entenderem o processo e como é feito, aquilo ali vai ficar mais claro. Eu preciso de um material desse tratamento térmico. Alguns tratamentos térmicos são caros, outros são bem em contas, né? Será que eu preciso fazer aquele tratamento térmico? Será que eu compro ponto? Será que eu terceirizo? Será que eu faço? Tá? Na história, então, o uso de materiais para produzir bens de consumo estavam limitados ao conhecimento da existência desses materiais, né? Na facilidade de se obter e nas suas características. A figura, então,
a última figura aqui, ó, mostra a importância relativa das principais classes dos materiais ao longo da história. Tá? É só para você observar de uma forma aqui, ó, curiosa como é que surgiu os materiais, né? E como é a utilização deles hoje. Por exemplo, aqui, ó, há muito tempo atrás, as linhas são primeiro de cerâmicas, depois de compósitos e aqui os metais, né? Primeiro se usava muito cerâmicas, compósitos, polímeros e metais. Observamos que lá em 1960, mais ou menos, né, se utilizou, caiu muito o uso, né, de metais comparados, né, aos outros tipos de materiais. Hoje em dia, eu já não tenho mais essa distância, né, tão observadora entre os polímeros e os metais. Eles estão muito mais próximos, né? Cerâmicas já não se usa tanto quanto se utilizava, mais as cerâmicas avançadas, e os compósitos também estão abrindo um pouco o seu mercado, que é a mistura daqueles diferentes materiais. Os materiais pré-históricos, então, eram principalmente as cerâmicas, os polímeros naturais. Depois, as armas eram produzidas com madeiras... Antes disso, as armas e madeiras de pedra, né? As casas e pontes eram construídas a partir de pedras, então era basicamente o que eu tinha. O ouro e a prata disponível tinham menor importância nessa tecnologia, é usado como moeda de troca, né? Foi então que com a descoberta do cobre, do bronze e em seguida do ferro, que veio esse nome, né? Desenvolvimento de metais, né? Com uma utilização então eficiente. Os artefatos armamentícios e as ferramentas produzidas de madeira e pedra foram substituídos. Com o desenvolvimento da metalurgia, então, que foi quando começou a se conhecer o manuseio dos metais, os horizontes se abriram, né? E foi dado um grande salto tecnológico. Nos meados, então, da Segunda Guerra Mundial, os materiais metálicos se sobressaíam, né? As demais classes de materiais. Por quê? Sempre que eu tenho, isso é uma característica mundial, né? Normalmente, sempre quando eu tenho guerras, eu tenho sempre também junto um grande salto tecnológico, né? Sempre, cada vez menos porque a tecnologia hoje, as ideias são muito mais disseminadas, né? É triste, mas toda grande guerra que teve veio com ela grande conhecimento tecnológico. Você tem aquela corrida, né, entre conhecimentos de armas, de terreno, de ciência, né? Então, as tecnologias, os materiais se desenvolvem ali e depois a gente acaba usando em outras coisas, né? Mas quando a gente fala de materiais metálicos, tudo que vocês vão ler, vocês vão ver que aquilo ali foi oriundo de algum projeto, provavelmente de alguma coisa, tipo uma arma, e depois se disseminou, tá? Mas faz parte. A partir daí, as cerâmicas avançadas começaram a se desenvolver, então, a ter mais utilização. Além disso, a partir desse período, o homem consolidou seu domínio na síntese de materiais polímeros, né? Não tinha muita utilização. E, por consequente, os materiais compósitos se desenvolveram também. Com o domínio da tecnologia dos materiais, então, a importância relativa dos mesmos agora é mais equilibrada, né? Cada vez eu desenvolvo mais um tipo de material. Visto, então, que a gente já praticamente conheceu tudo de materiais metálicos, foi aquilo que foi mais estudado, a gente estagnou nos materiais metálicos. Sempre que a gente estagna em um determinado nível de conhecimento daquele material, o que a gente faz? Pô, não tem mais o que desenvolver lá. A gente foca em outro material, tá? Então, foi aí que os outros materiais foram ganhando mercado. Se focou muito na cerâmica e agora se foca muito no polímero, tá? Por quê? O metal é o que temos, não tem muito mais que ser desenvolvido. Mas o polímero não, ainda é um mercado que uma tecnologia pode ser bem promissora. Pessoal, na parte de tecnologia dos materiais aqui, vou encerrar aqui hoje. Por quê? Aula amanhã a gente vai ver tudo sobre anatomia dos materiais. A gente vai ver tudo em uma aula só. Hoje não vai dar tudo, porque a gente vai ficar no vídeo de amanhã. Então, já sei que essa parte foi bem pesada, assim, tá? Amanhã a gente vai ver, então, atômica dos materiais e a gente vai ver os diferentes tipos de estruturas e arranjo dos materiais metálicos, tá? Até então, dúvidas? Não? Aqui tá tudo. Então tá, gente.
Nos vemos amanhã. Tranquilo. Boa noite para vocês. Boa noite, até amanhã. Deixa eu só, boa noite. deixa eu dar uma conferida na chamada aqui, por favor. Sim, sim. Se eu não chamei, Pode alguém me falar. avisem. Gerri, Gabriel, Diego, João, Giovanni, Antônio, Milton, Sabe o que eu ia falar David, contigo, cara? É o GR Lopes, tá? Hã? Não. Sabe o que É o eu ia falar? GR Lopes. Não, tranquilo. Tem dois? Tranquilo, tô tendo aula aqui, mas aqui Sim, tem o outro GR, só nunca apareceu, né? Ah, tá. O Henry. Eu entendi o Henry Lopes. Não, é o Gerri Lopes, tá. O Henrique tá aqui também, né, professora? Não, já chamei aqui o Henry, o Jefferson, o Alexandre C. Depois eu confiro, mas eu não sei porque que eu anotei C. O C é, já vejo aqui. Alexandre Carvalho. O Marcos, o Bruno. Gente, Anotei 2 Marcos. não, é um só. Ah, então ele deve ter saído e entrado de novo. Foi isso. Não, o outro é o Márcio. Márcio. Ai, gente. que loucura. Márcio e depois é Marcos. Tá, qual o Márcio que tá aí? Porque tem o Coimbra e o Costa. Provavelmente nenhum. Ah, tá. Então não. Então tá certo. É que o Marcos eu anotei. Isso acontece, tá? Se eu chamar 2 vezes, é só porque a internet de vocês deve ter caído, aí pede pra entrar de novo. Tá, o problema Não, acho que, o chamado. acho que não tem Marcos, acho. Márcio, não. Eu era depois do Michael Moreira. Eu vou pedir pra revisar essa lista de vocês, então, porque aqui na lista tem 2 Eu acho- Marcos. Eu acho que tem muita O Márcio gente é o ligada. Jean, é o João. Márcio e João, se eu não me engano, uma coisa assim. É o João Márcio. Foi eu. João Márcio. Tá aí ele. João Márcio. Eu que te mandei. Tá, eu vou pedir E pro tem o Rafael Márcio também. atualizar pra mim essa lista, porque tem alguns aqui que tá desligado. Ô. Se tá desligado, pode sair daqui, né? Ô, gurizada, tem João Márcio e tem Márcio também, cara. Isso, positivo. Tem Márcio? Tem Márcio também não. Tem Márcio, tem. Ah, mas os 2 Márcios estão desligados aqui, ó. Não. Então não é. Não, vou atualizar essa chamada de vocês assim, ou a loucura não dá. João Márcio tá aqui, entendeu? Sou eu. Não, normalmente é 1 ou 2 nomes igual. Tem 2 Alexandre, tem 2 Gerri, tem 2 Michael, tem 2 Marcos, assim, não dá. Não dá. Foi tempos que não tinha muita criatividade. Então tá, gente. Boa noite, fiquem com Deus, até amanhã. Oi, o Ian tu não falou, o Ian Magalhães. Ian, chamei sim, Ian. É? Então tá bem, então. Não escutei, desculpa. Tu me chamou, Natália, eu não escutei. Tu botou o Milton? Milton foi também. Tá, então tá, obrigado. Boa Tá noite. bem, boa noite. Pergunta aí. Alô, gurizada. Boa noite. Boa noite. Olha, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, falou aí, gente. Tchau, tchau. Boa noite.
trabalhar com a mamãe? Vai? Manda beijo. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aqui, ó. Aqui. Vem cá. Pula aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá, ó. Só aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Só aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ô, nada de comer as coisas.